Olá, prezados amigos e irmãos, aqui quem fala é Leandro Dalla. Na semana passada, foi publicado nas redes sociais um meme que gerou uma enorme repercussão e muita discussão. Não faço a mínima ideia de quem criou o meme, muito menos de qual era a sua intenção ao fazê-lo. Então fica claro que não farei uma crítica pessoal, mas algumas observações não apenas relacionadas ao meme em si, mas aos comentários que o meme gerou. Vamos dar uma olhada no meme? Esta é a irmã Valentina. Valentina reclama quando usa um CD jovem no culto de sábado. Calma, Valentina, a adoração não é para você. Interessante a observação. Então, o meme trata de uma personagem fictícia chamada Valentina. Talvez não tão fictícia assim. E ela é apresentada como sendo alguém que não gosta quando são usadas músicas de CDs jovem nos cultos de sábado. Bom, provavelmente é uma referência ao sábado de manhã, escola sabatina, culto divino, enfim. Alguns internautas se demonstraram identificados com Valentina. Cheguei a ver em algumas postagens a campanha #SomosTodosValentina. E alguns, por outro lado, se opuseram à postura de Valentina. Tudo dentro da normalidade. Dois grupos, duas ideias diferentes. Mas houve algo que me chamou a atenção nessa, digamos, polêmica. O espírito demonstrado por algumas pessoas ao defenderem suas posições. Mensagens cheias de ironias, sarcasmos, deboches, piadinhas partiram de ambos os lados. Felizmente, nem todos agiram assim. Alguns souberam se posicionar de maneira serena, de maneira respeitosa, expondo seus pontos de vista sem debochar dos contrários, demonstrando assim um verdadeiro espírito cristão. Porém, muitos outros, infelizmente, não mantiveram esse mesmo espírito de serenidade. Até mesmo alguns cantores famosos da igreja, que deveriam representar uma positiva influência à membresia no que diz respeito a um correto espírito cristão, compartilharam dessa mesma postura irônica, sarcástica, debochada. Pode ser constatado, portanto, de uma maneira geral, que muitos estão afirmando, estão pregando e estão até cantando a respeito de um amor ao próximo, que na realidade não conhecem, não vivem e, portanto, não têm para oferecer. Estão falando, pregando e até cantando a respeito de Jesus, mas não se parecem nada com ele. E isso acontece de ambos os lados. Já aconteceu e pode voltar a acontecer comigo, inclusive, se eu não estiver e me mantiver atento. E esta é uma luta diária na vida de um cristão. Manter um espírito manso e sereno, uma postura respeitosa e amorosa diante da discordância. Bom, vamos voltar à questão de Valentina. De minha parte, eu não me oponho que sejam usadas músicas de CD jovem nos cultos de sábado de manhã ou em qualquer culto, desde que, vejam bem, desde que se tenha discernimento ao escolher as músicas. Em minha opinião, existem músicas nos CDs de jovens que são apropriadas a qualquer momento de culto. Dou apenas 3 exemplos. Evidentemente existem outros além destes. Então observe que existem músicas nos CDs de jovens que podem ser usadas até mesmo num culto divino, porém,
temos que reconhecer que existem nos CDs de jovens, principalmente nos contemporâneos, músicas totalmente inapropriadas a qualquer momento. Essas músicas não ignoram apenas os princípios expressos na Bíblia e no espírito de profecia, mas desprezam até mesmo as normas oficiais estabelecidas pela própria Igreja, como veremos mais adiante. Voltemos então à postura de Valentina. Da mesma maneira que eu não me oponho ao uso adequado, veja, repito, não me oponho ao uso adequado dos CDs de jovens nos cultos de sábado de manhã ou qualquer outro culto, e entenda como uso adequado o saber escolher as músicas que são apropriadas para o louvor a Deus e evitar as que não são. Da mesma forma, então, que eu não me oponho ao uso adequado dos CDs de jovens nos cultos de sábado de manhã ou qualquer outro culto, eu também não me oponho ao uso do Inário Adventista nos JAs ou eventos de jovens em geral. E aqui temos uma questão importante. Reflita comigo. Muitos daqueles que zombaram de Valentina por não gostar de CD jovem no culto de sábado são exatamente os mesmos que também não gostam de Inário Adventista nos programas de jovens. Ou seja, zombaram da postura de alguém que mantém a mesma postura que eles próprios, só mudou o objeto-alvo. Basta observar o seguinte: quantos hinos do Inário Adventista são cantados em nossos campuris, campais, congressos de jovens, JAs e demais eventos voltados aos jovens? Sejamos sinceros, quantos? Então imagine se o meme de Valentina fosse assim. Esta é a irmã Valentina. Valentina reclama quando usam o inário no JA. Calma, Valentina, a adoração não é para você. Observem, irmãos, da mesma forma que existem valentinas que não gostam de CD jovem no culto de sábado, existem valentinas que não gostam de inário adventista no JAs e eventos de jovens em geral. Muitas vezes estamos tão cegos e apegados às nossas próprias vontades, ou às modas musicais contemporâneas, que acabamos zombando daqueles que têm a mesma postura que nós, mudando apenas, como eu disse anteriormente, o objeto-alvo, quer seja CD jovem, quer seja inário adventista. Portanto, por que a Valentina, que não gosta de CD jovem, pareceria tão estranha e digna de piadas, mas a Valentina, que não gosta de inário adventista, seria tão normal e aceitável? O que diferencia ambas? Apenas o objeto, pois a postura é exatamente a mesma? O que ficou claro para mim nisso tudo é que sempre haverá um grupo que gosta de uma coisa e outro grupo que gosta de outra coisa. Então, quais critérios iremos adotar? O gosto de qual grupo deve sobressair? Daqueles que preferem o inário ou daqueles que preferem CD jovem? Por isso, vou continuar batendo na mesma tecla. A adoração a Deus, incluindo a música que usamos com esse fim, não pode adotar como critério o gosto pessoal. Não pode também ser baseada no gosto ou na vontade do povo, na vontade dos membros, dos jovens, dos anciãos, dos pastores, dos visitantes de outras denominações religiosas. Não pode ser baseada nas ideias e práticas de pessoas influentes ou nas ideias e práticas dos músicos famosos da igreja. É preciso estabelecer critérios sólidos com base na revelação de Deus. É preciso buscar os princípios e as orientações reveladas pelo Senhor em Sua palavra e nos testemunhos do Espírito de profecia. O Manual da Igreja e seus documentos oficiais também devem ser considerados, pois eles representam as normas oficiais da Igreja. Se não tivermos esse cuidado, se não estabelecermos critérios objetivos baseados em princípios, haverá confusão em nosso meio, ou irá sobressair a vontade da maioria, ou a vontade dos mais influentes, ou a vontade dos mais famosos, enfim. Neste contexto, voltemos então à questão citada anteriormente, o Manual da Igreja. Observe a posição oficial da Igreja a respeito deste assunto. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilha da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais, serão evitadas. Eu pergunto, não é esta a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Observe que o texto apresentado é da última edição aprovada do Manual da Igreja, em 2015. E observe que não se trata de uma edição antiga do Manual da Igreja, lá da década de 50, de 60, de 70, mas uma edição bastante atual, do ano de 2015,
Na verdade, a última edição publicada do Manual da Igreja, então, trata-se de uma posição oficial da Igreja que ainda está em vigor. O estilo jazz, o estilo rock e formas híbridas relacionadas não mudaram com o tempo. Suas estruturas permanecem as mesmas. Por que então a Igreja deveria mudar a sua posição a respeito? Por isso mesmo, a Igreja não mudou a sua posição. Então gostaria de reforçar que a posição oficial da Igreja não é aquilo que eu digo, não é aquilo que um pastor diz ou aquilo que um músico influente e famoso diz. A posição oficial da Igreja é aquilo que foi deliberado, votado, aprovado e publicado em seus documentos oficiais. E na questão da música, a Igreja Adventista oficialmente não aprova qualquer estilo que partilhe da natureza do jazz, do rock ou formas híbridas, ou seja, misturadas, derivadas. Sendo assim, se eu, enquanto líder da Igreja, me recuso a aceitar tais tipos de música, eu estou agindo em rebelião ou em harmonia com a Igreja Mundial? Eu estou causando divisões na Igreja ou estou convidando a Igreja a se unir novamente nos princípios estabelecidos pela própria Igreja? Existe hoje uma inversão de valores tão grande, tão perigosa, fruto de um forte trabalho midiático, somado à negligência dos membros no que diz respeito ao estudo, que aqueles que desrespeitam as normas oficiais estabelecidas são considerados como aqueles que estão promovendo a unidade da Igreja, são considerados os amigos da Igreja. E aqueles que reconhecem e acatam essas normas oficiais estabelecidas são considerados como aqueles que estão causando divisão, são os inimigos da Igreja. O que está acontecendo conosco? No dia 7 de março, foi publicado um artigo no site da Revista Adventista com o título A Arte de Discordar. Tratando a respeito das características de um dissidente, o autor do artigo explica: um dissidente é alguém que questiona, critica e desafia a ordem estabelecida. Essa afirmação me fez refletir. Estamos falando de música, ok? O Manual da Igreja é uma ferramenta oficial que tem como objetivo estabelecer uma ordem na Igreja. Uma vez que a ordem estabelecida pelo manual para a música é evitar estilos que partilhem da natureza do rock, jazz e formas híbridas relacionadas, então aqueles que promovem a música rock, que promovem a música jazz, etc., estão se posicionando abertamente contra a ordem oficial estabelecida. Mais do que isso, estão desafiando a ordem estabelecida. Seriam, portanto, de acordo com o artigo da Revista Adventista, os verdadeiros dissidentes, não? Novamente observamos a inversão de valores na questão musical. Aqueles que respeitam a ordem oficialmente estabelecida pela Igreja são considerados um perigo para a Igreja, os causadores de divisão. Mas aqueles que desafiam a ordem estabelecida oficialmente pela Igreja, que ridicularizam as normas oficiais da Igreja, que abertamente desprezam o próprio manual da Igreja, são considerados uma bênção para a Igreja, os promotores da união da Igreja. Pergunto novamente, o que está acontecendo conosco? Infelizmente, na questão musical, é claro, é evidente o desprezo que algumas pessoas influentes e músicos famosos têm pelo manual da Igreja e seus documentos oficiais. Além, evidentemente, do desprezo aos princípios da Palavra de Deus e dos testemunhos. Qual é o resultado disso? Os membros da Igreja, especialmente os jovens, têm sido influenciados por tais pessoas e passam, como elas, a considerar as normas oficiais da Igreja como nada e o próprio manual da Igreja como de pouca ou nenhuma importância, algo a ser descartado. Este sim é um comportamento que causa divisão na Igreja. Além disso, o que impediria tais pessoas de desprezarem as normas oficiais e o manual da Igreja em outros assuntos também? Como podemos levar os membros de nossas igrejas, especialmente os nossos jovens, a reconhecerem a seriedade das normas oficiais da Igreja, a reconhecerem a seriedade do manual da Igreja, a respeitarem a Igreja, se as pessoas que os influenciam, se as pessoas a quem eles admiram, se muitos dos seus próprios líderes não reconhecem a importância e, portanto, não levam a sério, não respeitam as normas oficiais? Satanás fará da música um laço, uma armadilha, pela maneira por que é dirigida. Deus convida seu povo, que tem a luz diante de si na palavra e nos testemunhos, a ler e considerar e dar ouvidos, ou seja, colocar em prática. Instruções claras e definidas têm sido dadas a fim de
todos entenderem. Do que Ellen White estava falando quando afirmou que foram dadas instruções claras e definidas? Ela estava falando de música? Não apenas isso, ela também deixa claro que essas instruções claras e definidas podem ser compreendidas por todos, não apenas pelos músicos, mas por todos aqueles que se dispuserem a estudá-las com oração. Há muitas valentinas por aí que não gostam do uso do CD jovem nos cultos de sábado. Tudo bem, eu respeito essas valentinas. Há também muitas valentinas que não gostam do uso do hinário adventista nos cultos de jovens. Tudo bem, também respeito essas valentinas. Mas devo dizer a ambos os grupos, a adoração não é para as valentinas e não é o gosto dessas valentinas que importa. Então, meu caro irmão, tome a sua decisão individual. Você pode seguir a massa. Você pode seguir as ideias e práticas de algum famoso. Você pode desprezar as normas oficiais da igreja. A igreja que você afirma amar. Você tem liberdade para isso? Ou então, você pode buscar por si mesmo, estudar e conhecer os princípios expressos por aquele que deve receber a adoração, o nosso grandioso e todo-poderoso Deus, e assim estabelecer critérios baseados na revelação do Criador e não nas preferências das criaturas. Que o Senhor desperte sua igreja e nos conceda discernimento. Amém.